que nos acompanha na sua casa aí, que o Espírito Santo alcance sua família, em nome de Jesus. Mateus 9, 35. Amém? Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Amém? Feche os teus olhos. Espírito Santo, seja bem-vindo. Espírito Santo, fale no nosso coração. Espírito Santo, trate com as nossas vidas. Nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, por favor. Então, dando sequência ao que o Senhor está falando, que já falou pelo meio da peça, a gente vê aqui nessa passagem Jesus em ação, né? Jesus cumprindo o seu ministério, caminhando para cima e para baixo, anunciando o reino, curando as pessoas na sinagoga, na rua, ele fazendo a obra do Senhor. Em determinado momento ele para e observa que havia multidões, e quando ele se depara com as multidões, acontece algo que é muito comum dele, comum de Deus. Jesus teve compaixão. Jesus sentiu a dor daquelas pessoas na multidão, porque eram pessoas aflitas, desamparadas, desorientadas, como ovelhas que não têm pastor. E nesse sentimento que Jesus teve ao olhar para as multidões, ele diz a conhecida frase para a maioria de nós: a colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. Tem traduções que diz: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, né? A colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. Jesus aqui identifica uma desproporcionalidade entre o tamanho do desafio da obra da colheita e o número de pessoas, de trabalhadores para cuidar dessa colheita. São poucos. A obra é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele vai para os discípulos e diz: vamos pedir ao Pai que envie trabalhadores para a sua seara, para a sua colheita. Irmãos, aí, meditando nessa palavra, o Senhor traz ao nosso coração nessa noite, e me incomodou com a reflexão, essa questão de quantidade de pessoas, os poucos. Quando nós vamos mergulhar na palavra, a gente vai perceber que essa questão de número pequeno fala muito. O Senhor trata muito sobre essa questão de desproporcionalidade. Curioso isso. E geralmente é assim, com poucos, que Deus sempre manifesta a sua presença e faz a diferença. Ontem mesmo, eu fazendo uma conta ligeira aqui, só a título de uma ilustração, se eu não me engano, preciso ver com a nossa secretária quantos membros nós temos no nosso hall. Acho que 200 e alguma coisa, né? Mas ontem 19 pessoas, não foi, Vanessa? 19 pessoas estavam evangelizando. Glória a Deus.
Porque essas 19 alcançaram 200 pessoas ontem. Pelo menos lançamos a mensagem para 200 pessoas, 19. Então, sabe aquela coisa que a gente começa a associar com coisas que a gente fala no dia a dia? O pouco com Deus é muito. É mais ou menos por aí. Mas o Senhor quer nos levar a uma reflexão ainda maior. Mas por que é sempre pouco, pastor? Por que será que é sempre tão pouco? Algumas coisas para a gente pensar. Porque sabe, irmãos, nem todo mundo vai entender e nem todo mundo está pronto para fazer a vontade de Deus. Escute, nem todo mundo vai ter disposição de entender ou de obedecer à vontade de Deus. É uma grande realidade. Lá em Mateus 22:14, está o trecho que Vanessa falou aqui na interpretação da peça. Diz: pois muitos, me ajude. Só para situar a gente no contexto dessa frase de Jesus. Jesus está aqui fechando uma parábola. A parábola onde ele dizia que havia um grande senhor rico e ele deu uma festa. E para essa festa ele mandou preparar convites especiais para pessoas especiais. Mandou o seu grupo de empregados entregarem os convites para trazer esses convidados especiais para a festa. Aí vai lá. Só que o pessoal fez bico doce com o convite. Não vou não para essa festa. Não receberam, não aceitaram o convite. Não quiseram ir para a festa. Aí eles voltaram, os empregados voltaram dizendo: Senhor, o povo não quis receber não. Ah é? Estão esnobando? Então vão assim. Vão na rua. Quem vocês encontrarem na rua, pode chamar para a festa. Chama lá. Traz que eu vou ver, essa casa é cheia. E assim foi feito. Pense como deu gente na festa agora desse Senhor. Só que em dado momento diz que o Senhor sai andando pelo meio dos convidados e viu um homem que não estava com o chamado traje nupcial. Ou seja, não estava, segundo a regra de uma festa, não estava com a roupa adequada para estar ali. E ele disse: ei, por que você está assim? Quem foi que deixou você também entrar desse jeito? Ele quis argumentar. E aí aquele senhor manda os empregados pegarem aquele homem que não estava de acordo e manda lançar num lugar que tem um tal de pranto e ranger de dentes. E aí Jesus diz: muitos são chamados, mas poucos os seus são os escolhidos. Por quê? Naquele momento, aquele homem da parábola, ele não se submeteu a uma regra que era de acordo com o ambiente, de acordo com a casa do Senhor. Muitas vezes, muitas pessoas, elas até vão para Deus, mas elas querem estar diante de Deus do jeito que elas querem. Por isso que poucos têm ainda entendimento e a capacidade de se submeter à vontade do Senhor. Tem muita gente que diz que vem para Deus, que quer participar das celebrações, da festa com Deus, das bênçãos de Deus, dos milagres de Deus, só que Deus tem a sua palavra, com a sua direção, com os seus, olha o nome, mandamentos. Mandamentos, manda quem pode. E só que tem gente que não tem juízo e não obedece. Vive como foi pregado aqui na quinta-feira, de acordo com a sua vontade. Então, quando Jesus fala, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, infelizmente se dá pela capacidade de muita gente não se submeter à vontade de Deus. Uma outra coisa é que nem todo mundo, por que é sempre tão pouco? É porque nem todo mundo está disposto a perseverar. Nem todo mundo está disposto a pagar o preço. Nem todo mundo está disposto a sofrer. É igual a personagem que Vânia fez aqui. Olha, eu quero chegar e pronto. Eu quero isso e pronto. Quando a personagem da Vanessa passou a lista, Deus me livre, você está doida? Porque existe
muita gente que sempre vai querer o caminho da facilidade. É o evangelho soft, suave na nave. Um evangelho que você pode fazer o que você quer, que não tem implicâncias, que você não sofre, você não tem problema. Só que Jesus vai falar em Mateus 7, versículo 13 e 14. Olha o que Jesus, só para refrescar a memória de muitos e para quem não sabe se ligar nisso aí. Jesus diz: entrem pela porta, como é a porta? Estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva para onde, irmãos? Perdição. E são quem? Muitos que entram por ela. Olha o 14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Ele diz o que? São quem? Poucos os que encontram. Olha os poucos aí de novo. Por que poucos encontram? O que é que a gente entende quando ouve falar a respeito de porta estreita? O que é um estreito? É aquilo que é dificultoso. Passar pela porta estreita significa estar preparado para lutar, para se esforçar, para perseverar. E nem todo mundo quer isso. Muitos vão pela porta larga. Muitos vão querer a facilidade. Muitos vão querer a coisa simples. Ninguém quer pagar o preço. Por que a gente vê determinadas situações onde multidões estão lá? Gente, nós estamos aqui ouvindo o Espírito Santo de Deus e pregando a Jesus Cristo. Na hora que fala do bônus, todo mundo quer. Mas na hora que fala do ônus, muita gente cai fora. Porque eu quero ser abençoado. Eu quero um milagre na minha vida. Eu quero a prosperidade de Deus na minha vida. Escute, Deus tem tudo isso sim para nós. Mas Ele diz que o caminho para isso é estreito, irmão. É estreito, minha irmã. Poucos, olha que coisa preocupante. Poucos são os que vão entrar por essa porta. Poucos são os que vão achar. E a gente está vendo isso cada vez mais intenso no nosso tempo, irmãos. Então, desculpe o termo, mas estão esculhambando o evangelho. Estão esculhambando com a palavra. Estão trazendo palavras que o homem quer ouvir. Não se fala de cruz, não se fala de renúncia, não se fala de sacrifício, não se fala de esforço. É só vantagem. Não, irmãos. Por isso que o Senhor Jesus profeticamente já disse. E olha que preocupante, a porta para a perdição é larga e muita gente vai assim, ó. Falei isso hoje de manhã, meu amigo Ivo, ele fala brincando, mas fala sério. Ele fez pastoreado, às vezes eu me preocupo, porque eu acho que o céu deve ser do tamanho de Frei Paulo. E se o céu for do tamanho de Frei Paulo, meu irmão, vamos pelejar para entrar em Frei Paulo lá. Quem conhece Frei Paulo? Alguém conhece? Se o céu for do tamanho de Frei Paulo, hein, Wellington? Ele brinca assim, mas nesse sentido. Nesse sentido. Poucos vão entender o que é obedecer a Deus. E poucos vão entender o que é passar pela porta estreita. Muitos vão querer é o oba-oba. Muitos vão querer estar no meio da multidão. Gente, na multidão a gente se perde. Nas multidões a gente está comprometido, sabe, seriamente, colocando em risco a nossa salvação. Quem está entendendo isso aí? Por que são sempre poucos? Porque nem todo mundo crê. Nem todo mundo que diz que crê, Fabi, crê. Existe uma crise de fé na maioria das pessoas. Isso já aconteceu com Jesus. Jesus, ele certa vez decidiu passar por Nazaré, a sua cidade, onde ele morava com a família dele.
já com o seu ministério em pleno vapor, vou passar pela minha terra, vou orar pelo povo lá, vou abençoar minha família, vou abençoar meus amigos de infância, vou na casa de Tonho, de João, vou lá. Vamos passar lá para ver minha cidade? Bora. A palavra de Deus diz que assim que ele bota os pés lá, muita gente começou a dizer assim: e de onde veio tanta sabedoria? De onde veio tantas palavras assim desse menino agora? Não é o filho de Maria? Não é o filho de Zé, carpinteiro, dali da esquina? Não é o irmão de Tiago? É, de Judas, é o irmão dele. As irmãs dele também não moram aqui com a gente. Quem ele está pensando que é? E o texto diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres ali. Somente curou alguns poucos enfermos. Poucas pessoas que estavam ali doentes e enfermas foram curadas. Porque somente poucas pessoas acreditaram que Jesus era o Filho de Deus. Nem todo mundo que diz que crê, amados, crê de verdade. O Senhor quer a prova da nossa fé. A prova da nossa fé, ela não está na palavra, está na atitude. Está na real confiança com o Senhor que a gente precisa ter. Então esses 3 pontos, talvez a gente encontre resposta aqui do porquê é sempre pouco. Porque a gente sempre tem essa dificuldade, mas são poucos mesmo. Jesus, para fazer a diferença aqui nessa terra, se juntou com 12 pessoas. A turma estava maior a certa altura, sabe, Celso? Aí teve um dia que Jesus deu uma palavra assim, meio mais, sabe, um mocotó, mais pesada. Lá em João tem isso. Muitos discípulos dizem assim: ó mestre, duro demais para nós eu ouvir esse discurso, quem pode resistir? Jesus pergunta: tá difícil para vocês? Se vocês quiserem ir embora, pode ir. E o texto diz de novo: muitos discípulos deixaram de seguir o Jesus naquela hora. Muitos. E aí ele olha assim, depois daquela muvuca, eu imagino a poeira de um monte de gente indo embora. Ficaram os 12. Aí Jesus olha: e vocês aí? Vocês não querem ir embora também não? Quiser ir, vão. Eu sempre lembro desse texto e me emociono. Pedro se levanta para dizer: mestre, para onde é que a gente vai se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? A gente fica. E com esses poucos 12, o Evangelho alcançou o mundo. O Evangelho me alcançou você. Sabe o que Deus está querendo falar para a gente hoje, amados? Nós precisamos estar no meio desses poucos. A gente tem que sair do meio da multidão. Escute, sair da multidão para tentar alcançar a multidão. Fazer parte dos poucos. Se somar, é assim mesmo. A obra de Deus é feita no desafio. Tem muita gente, infelizmente, que não quer compromisso, que não se envolve, que não quer ter problema. Muita gente. Mas veja o que acontece com os poucos que abraçam a Jesus. Veja o que acontece com os poucos que creem. Veja o que acontece com os poucos que perseveram, com os poucos que pagam o preço. Veja o que acontece. O Senhor abençoa, o Senhor sustenta, o Senhor cuida, o Senhor usa os poucos, Ele usa os pequenininhos. Multidão nunca encheu os olhos do Senhor. Multidão só encheu o coração de Deus de compaixão. Porque na multidão a gente fica perdido, fica deslumbrado e perde o foco. Jesus disse quando olhou para uma multidão: estão como ovelhas sem pastor. Orem ao Senhor para que Ele mande trabalhadores para a colheita. Ele está dizendo, gente, Ele está dizendo trabalhadores para plantar, trabalhadores para cultivar, trabalhadores... Não, já está pronto, irmão Antônio. É só para colher. É só colher. É só a gente ir e anunciar, mostrar Jesus na nossa vida, mostrar a obra que Jesus faz na vida da gente. Mas só saindo da multidão, irmãos, só se submetendo a essa palavra, obedecendo essa palavra, só entendendo o que é que Deus quer da gente,
só perseverando, é indo pela porta estreita. Eu sempre falo isso, meu irmão, eu acho que eu vou chegar no céu todo arranhado, mas eu vou chegar, porque eu vou passar por essa porta aí, e que a gente se veja lá em nome de Jesus. Vamos passar por essa porta. Chega lá, chegou, aí Jesus passa uma pomada, maravilha, fica bom, corpo glorioso. A gente vai receber no Senhor, mas a gente precisa crer. Jesus está passando aqui nessa noite. Jesus está falando com você. Jesus está falando comigo. Jesus fala conosco. Ele está olhando, olha aí a situação. Cadê os trabalhadores? Cadê os trabalhadores? Para fazer parte desses poucos, a palavra de Deus, ela tem sempre uma direção. Para fazer parte desses poucos, a gente se submetendo e entendendo a palavra, a gente entra nesse meio. A gente encontra a porta estreita. A gente encontra o Senhor de verdade. Eu gostaria que você me acompanhasse numa leitura agora. Vou pedir, por favor, Celso, você pode acender a luz? Para a gente ler o que está escrito lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 23. Depois eu peço, inclusive, que se for possível, marque esse texto. Chegue na sua casa, leia de novo. Quando chegar amanhã, dê uma lida de novo. O Espírito Santo vai mandar você marcar trechos específicos desse texto aqui. Hebreus 10, 23. Vamos acompanhar essa leitura? Apeguemos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é o que? É fiel. Deus é fiel. E consideremos-nos uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras. Incentivar, meu irmão, vamos amar. E quem ama faz. Quem ama demonstra. Quem ama faz a obra. Não deixemos-nos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Uma pausa aqui. Esse dia está com letra maiúscula na sua Bíblia? Amém? Não nos deixar de reunir como igreja. Na sexta-feira, lá na sede, o pastor Luiz Arcanjo, do Trazendo a Arca, ministrou a palavra. Ele estava falando de um tempo desafiador que a gente tem vivido. Tem gente que ainda está em lockdown em casa. Tem gente que ainda está em casa, entre aspas. Tem gente que está muito, não entende a importância, a necessidade da gente se reunir como igreja do Senhor. A igreja do Senhor é o corpo de Cristo nessa terra. O corpo se fortalece em Cristo e unido, sendo nutrido pela palavra do Senhor, sendo direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo isso aí? Só poucos entendem. Ele vai dizer também: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Escute, o fogo intenso é para os inimigos de Deus. Nem eu nem você somos inimigos de Deus. Você não é inimigo de Deus. O inferno foi preparado para os inimigos de Deus. Mas escute, poucos vão entender que para não entrar nisso aqui, a gente tem que deixar de pecar. A gente tem que lutar contra o pecado. A gente tem que entender que precisamos, crer que o sacrifício de Jesus foi poderoso lá na cruz para nos libertar das amarras do pecado, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. E todos os dias em Cristo eu luto contra aquilo que me afasta dele. Amém? Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia
pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês? Merece aquele que pisou os pés, o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam, o que, irmãos? Perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Deus tem promessa para a tua vida. Deus tem promessa para as nossas vidas. E Ele vai cumprir. Quando? Quando eu fizer a vontade dEle. Quando eu me submeter à sua vontade, obedecer à sua voz. E Ele diz: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós cremos em Cristo Jesus, e a salvação vem por meio dele. Quem está entendendo essa palavra? Que sejamos esses poucos. Que sejamos esses poucos. É assim. É muito impressionante, impactante perceber como é o trabalhar de Deus. De novo eu digo isso. A multidão, ela não enche os olhos do Senhor. A multidão enche o coração do Senhor de compaixão. Uma multidão um dia disse, fazendo uma celebração ao Cristo, numa entrada triunfal em Jerusalém: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jogavam suas vestes no caminho para Jesus passar. E pouco tempo depois, a mesma multidão estava dizendo: crucifica, crucifica. Deus sempre vai fazer uma peneira, e poucos vão ficar. Poucos vão passar por essa prova dessa peneira. O Antigo Testamento conta a história de Gideão. Deus chamou ele para libertar Israel dos midianitas. Ele fez uma convocação, 32 mil homens apareceram. Deus disse: tem muita gente aí. Quer saber tanta gente assim não. Mande os frouxos ir para casa. Quem tiver com medo pode ir embora. Uma carrada. Depois da carrada, ainda tem muita gente. Mande o cheio de gueri-gueri. Você conhece gente cheia de gueri-gueri, cheio de frescura? Mande para esse povo beber água. Quem for beber água toda assim, separe. Agora quem cair de água na água que nem for cachorro, separe para um canto. E nessa peneira sobraram quantos? Quem sabe a história? 300. Aí diz: agora tá bom, é com esses 300 que eu vou livrar Israel. Está vendo na nossa igreja aqui na Coroa do Meio? É essa igreja que Deus quer usar para levar o Evangelho, para viver o Evangelho, para sermos esses trabalhadores que serão a resposta de oração, para que a gente vá fazer a colheita do Senhor. Quem está entendendo essa palavra? Fique em pé no seu lugar, por favor. Mas vem o Senhor minha vida oferecer.